Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Freitas e estou gravando uma série de vídeos sobre esse livro aqui, ó, As 7 Leis Espirituais do Sucesso com Deepak Chopra. Esse capítulo é o 6º capítulo, a lei do distanciamento. Então, como esse é o 6º capítulo, eu gravei outros vídeos e vou deixar na descrição aqui para você acessar os demais vídeos, os demais estudos. Tem sido muito bom, muito enriquecedor, tá? Se você está chegando aqui também, é novo, curta, compartilhe, comente. No final, deixe aí a sua dúvida, crítica ou sugestão, ok? No comecinho aqui, nessa primeira página, eu vou ler e vou explicar e peço que você acompanhe comigo. Se você não tem o livro, vou deixar na descrição aqui também o link para você acessar e adquirir esse livro. Se você já tem, é interessante que você leia de novo, e de novo, e de novo. Assista os meus vídeos também, os vídeos que eu gravei anteriormente, assista várias vezes para você memorizar. Quanto mais você repetir, melhor fica, mais você aprende e mais você condiciona a sua mente a fazer aquilo que você quer, porque quem deve mandar na sua mente é você, ok? E não o ego. Então eu vou ler aqui, tá na primeira página: no distanciamento está a sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza está a libertação do passado ao conhecido, que é a prisão dos velhos condicionamentos. Então aqui está falando desse conhecimento que é falado, que é pregado para nós, tudo que a gente ouve desde pequeno, né? A mídia, a escola, as igrejas, o Estado, os nossos pais que foram condicionados, nossos avós que foram condicionados nesse conhecimento. Que conhecimento é esse? É um conhecimento para nos deixar, para a gente permanecer na Matrix, permanecer no sistema. Então, para a gente que está estudando esse livro aqui, ó, aqui está falando que é um guia prático para a realização de seus sonhos. Então, para você realizar os seus sonhos, você precisa e deve fugir dessa matrix, desse conjunto de conhecimento que está sendo passado aí, e que você vai se tornar cada vez mais consciente se você estudar isso aqui, meditar, orar, fazer os exercícios que estão propostos aqui nesse livro. Tem um cientista, né, um estudioso, o nome dele é Ivan Pavlov, já morreu já. Ele criou uma teoria que é chamada de reflexo pavloviano ou reflexo condicionado. Eu vou explicar aqui de forma bem resumida, eu não sou especialista no assunto. Então, o que ele fazia? Ele fazia treinamento com animais, treinamento principalmente com cachorros, e ele dava condicionamento a esses animais, aos cachorros. E toda vez que ele dava um comando para o cachorro, ele dava uma recompensa, né? Ele dava um alimento para o cachorro. Então ele via que quando ele dava aquele certo comando para o cachorro, depois de várias repetições, o cachorro ele salivava. Então o organismo dele já sabia que ia receber a recompensa, já sabia que ia receber aquele alimento. Então o organismo dele já mandava a saliva dele para a língua, porque a digestão ela começa na boca. Então a saliva é um componente para poder fazer a digestão. Então, ou seja, no nosso meio, né, na mídia, no nosso dia a dia, a gente vai recebendo vários condicionamentos para a gente poder continuar na Matrix. Essa questão do reflexo condicionado ou do reflexo pavloviano, eu aprendi isso na época que eu estava estudando para concurso. Então, existem certas maneiras, certos comportamentos que a gente faz que a gente pode... quando a gente estuda, se a gente seguir esse passo a passo, né, do reflexo condicionado, a gente consegue ter melhores resultados.
Então, o sistema ele vai nos condicionando para a gente poder responder de acordo com o que ele quer. Não do jeito que a gente quer, não do jeito que a gente quer ter os resultados, e sim para a gente alimentar a máquina. Na segunda parte fala aqui o seguinte, ó. E na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemos-nos à mente criativa que rege o universo. Então aqui, se a gente fugir desses condicionamentos, entregar o nosso desejo ao campo de potencialidade pura e deixar que esse campo de todas as possibilidades tome conta do nosso desejo, ele vai nos entregar as respostas, as estratégias para a gente cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, e a gente vai poder conseguir riquezas infinitas. A gente vai conseguir todas as possibilidades, riquezas infinitas, a gente entregar, se a gente distanciar, ou seja, a gente não se apegar aos resultados. A segunda parte do livro, na página 75, eu vou ler aqui uma parte porque é muito interessante. Essa parte aqui fala é um pequeno trecho dos livros que chamam Os Vedas. Nos vídeos anteriores eu já expliquei o que seria os Vedas. Então, é um texto aqui do Mundaka Upanishad. Então, eu vou ler aqui o seguinte, ó. Como dois pássaros dourados pousados no mesmo galho, intimamente amigos, o ego e o eu habitam o mesmo corpo. O primeiro ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. O segundo tudo vê em seu distanciamento. Então, quando eu leio esse trecho aqui, eu lembro da lei das polaridades. O que a lei das polaridades diz? Tudo tem dois polos, direita e esquerda, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre. Você pode escolher entre fazer o certo e o errado, né? Aqui também fala do fruto doce e o fruto amargo. Então você pode escolher viver uma vida de tentativa e erro, ou escolher seguir um passo a passo. Você pode escolher entre provar frutos doces e amargos, ou pode escolher lançar o seu desejo no campo de potencialidade pura e praticar a lei do distanciamento, ou seja, desapegar dos resultados. Então, aqui também fala do ego e do eu, né? O ego seria a carne, os desejos da carne. O eu superior seria o espírito. Você é capitão da sua alma, senhor do seu destino, ou seja, você controla os seus pensamentos, você controla os seus desejos, as suas ações, se você vai fazer ou se você não vai fazer. Então, o sistema está aí, a Matrix está aí, o tempo todo tentando te condicionar. Uma mentira repetida várias e várias vezes torna-se verdade. Então é interessante você praticar 1, 2, 3, 4, 5. Então você lê e relê isso aqui várias vezes e praticar para você conseguir os resultados esperados, ok? Eu falei do ego e falei do eu, né? Ou seja, o eu superior. Então, se você está baseado no ego, você está apegado ao medo, à insegurança, à pobreza de consciência e da falta de conhecimento do verdadeiro eu, o eu superior, que é o seu espírito. Então, quando você busca o seu espírito, você vai conseguir ficar rico, próspero, feliz, e automaticamente você vai alimentar o ego, né? Você não deve deixar de comer uma pizza, de ir ao cinema, de passear, de ir a uma praia, de estar com a família. Muito pelo contrário, quando você alimenta o espírito, você vai conseguir todas as coisas que você
desejar. Porém, existe uma grande diferença. A diferença é que você, quando você tem consciência do seu espírito, você é que manda. O espírito, ou seja, o eu vai estar no controle da situação e não o ego. Eu não sei se você já viu, no início do vídeo eu falei a respeito do reflexo condicionado. E falei também a respeito do sistema. Nessa área financeira, o que é sempre pregado para a gente, falado para a gente, o que a gente sempre vê aí nas pessoas é a questão do empréstimo. Né? As pessoas, elas vão no posto de gasolinas, elas abastecem o carro a prazo ou parcela. Vai fazer uma compra de supermercado, elas compram a prazo ou parcela. Então isso tudo vai criando um círculo vicioso e que o mercado, né, o sistema adora essa questão de financiamento, de empréstimo. Obviamente, se você precisa de uma casa, de um apartamento, né, um valor bem superior, então você vai fazer dívida, você vai fazer parcelamento. Ou, por exemplo, se você usa um celular, esse celular é a sua ferramenta de trabalho e você quebrou o seu aparelho você perdeu, foi roubado, ou molhou, estragou de alguma maneira, então você não tem dinheiro ali naquele momento, então você vai parcelar aquele aparelho. Por quê? Porque é sua ferramenta de trabalho, então não tem como. Agora, o errado é você viver uma vida de dívida. Ou seja, se você vive uma vida de dívida, você não consegue se libertar da dívida, então você está apegado ao ego. Então você está apegado ao sistema. É interessante você virar o jogo. Quais que são os benefícios de você praticar a lei do distanciamento? Você vai colher apenas bons frutos, que é alegria, felicidade, contentamento, paz de espírito. Você vai viver uma vida serena, sem preocupação e vai conseguir tudo que você deseja e materializar tudo de forma fácil. Tem uma frase que diz o seguinte: o mapa não é o território. Ou seja, o que é o mapa? O mapa são os condicionamentos que são passados para nós. Tudo que você ouve na televisão, no rádio, na igreja, nas escolas, faculdade, tudo que é passado para você é o mapa. E nem sempre o mapa ele é o território, ou seja, e essas coisas que são faladas, esses paradigmas que são falados para você, isso são maneiras de configurar a sua mente. Isso é o mapa, e o mapa ele não é o território. Isso que é passado nos jornais, nas revistas, a maioria disso que é falado aí, é uma publicidade paga para te deixar na Matrix. A maioria dos jornais passa só coisa negativa. Então, tem muitas pessoas que vai dormir, deixa a televisão ligada, aquilo tudo ali está configurando a sua mente de forma negativa. Os jornais, a televisão só mostra desastre, catástrofe, acidente, políticos desonestos, pessoas que roubam, vai falar mal dos ricos, vai falar que os ricos só é rico porque consegue a riqueza roubando, fazendo alguma coisa de errado, ou porque trabalha demais. Então ela vai configurar a sua mente de forma negativa. Então, o conselho que eu te dou: afaste-se dos jornais, revistas, afaste-se de pessoas negativas, pessoas que reclamam. Então, se você afastar de pessoas que reclamam, dessa configuração que o tempo todo está tentando te levar e sustentar a Matrix, sustentar o sistema, se você se afastar, você vai conseguir excelentes resultados. Na página 77 tem uma coisa muito interessante que o autor fala o seguinte, que não é interessante você buscar segurança, felicidade, alegria apenas no dinheiro. O dinheiro, ele é importante, ele é muito bom, Você vai utilizar para muitas coisas. Nós devemos buscar o dinheiro, a riqueza, a prosperidade, mas não buscar apenas o dinheiro, porque ele pode te trazer, pode acontecer duas coisas: você querer mais e mais e mais dinheiro, ou você ficar inseguro, querendo proteger cada vez mais
o seu dinheiro, porque as pessoas que têm muito dinheiro são as pessoas mais preocupadas, são as pessoas mais inseguras, segundo o autor. Então é interessante você desapegar um pouco disso e ser feliz. Às vezes a pessoa fala assim: eu só vou ser feliz, eu só vou ter alegria, eu só vou ter segurança quando eu tiver vários milhões na conta bancária. Quando eu tiver vários milhões na conta bancária, né, X milhões na conta bancária, aí eu vou fazer aquilo que eu gosto, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ter segurança, aí eu vou casar. Só que, porém, pode ser que esse dia nunca chegue. A gente sempre está buscando coisas novas, a gente sempre está buscando mais oportunidades, mais dinheiro. Então é interessante a gente buscar, praticar a lei do distanciamento. A lei do distanciamento vai nos levar para o nosso propósito. A gente exercendo o nosso propósito, a gente vai ser feliz aqui na Terra. O autor fala que a lei do distanciamento não atrapalha, não interfere na lei da intenção e do desejo, que é o capítulo anterior. Não, você pode ter o seu desejo, os seus projetos, os seus sonhos, trabalhar nele normalmente. A única coisa é que você não vai se apegar, você vai entregar o seu desejo ao campo da potencialidade pura. E aí, entre o ponto A e o ponto B, né, entre o seu desejo e a realização, existe infinitas possibilidades. Quando você lança o seu desejo no campo das potencialidades, na potencialidade pura, pode ser que aconteça alguns problemas, pode ser que não venha a acontecer da forma, da maneira que você planejou. Então é interessante você receber cada problema, cada dificuldade como uma bênção disfarçada. Cada problema existe uma bênção disfarçada, ou seja, uma oportunidade de você crescer, prosperar, progredir ou passar para o próximo nível. Então, nesses problemas, nessas dificuldades, pode acontecer e vai acontecer coisas grandiosas. Então, quando você entrega o seu desejo no campo da incerteza, esse tal campo da incerteza, ou seja, é no incerto que acontece as maiores bênçãos. É no campo da incerteza que as riquezas estão escondidas, de acordo com o autor. Então, entre o ponto A e o ponto B, pode ser que aconteça coisas ainda maiores do que aquilo que você planejou, do que aquilo que você pesquisou. Então, é interessante você entregar e descansar. Quando você entende essa lei, você nunca vai forçar a resolução dos problemas. A resolução dos problemas vai surgir normalmente e naturalmente. À medida que vai surgindo os problemas, você vai resolvendo com tranquilidade e rapidez. Agora nós vamos para o próximo passo, que é a aplicação da lei do distanciamento. Você pode colocar a lei do distanciamento em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Número 1, comprometer-se hoje com o distanciamento. Dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é. Evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser. Não forçar a solução de problemas, criando assim novos problemas. Participar de tudo, mas com envolvimento distanciado. Número 2. Transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Na disponibilidade para aceitar a incerteza, as soluções emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da desordem, do caos. Quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro deverá se sentir, porque a incerteza, você é o caminho da liberdade. Por meio da sabedoria da incerteza, você encontrará segurança. Número 3. Entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação que pode ocorrer
quando se está aberto a uma infinidade de escolhas. Quando você agir assim, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a aventura da vida. Então, esse foi o vídeo de hoje, foi o estudo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Eu peço que você curta, compartilhe, comente, ative o sininho das notificações para estar recebendo o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Deixe aí na descrição, nos comentários, a sua dúvida, crítica ou sugestão. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado.